Vou gravar porque daqui quem não pôde assistir vai ficar disponível, né, a gravação dessa aula para quem puder, quem não puder assistir de novo, quem não pôde participar agora. À medida que eu for falando alguma coisa que vocês quiserem perguntar, tá? Até sobre a minha formação, sobre, né, a minha apresentação, vocês podem perguntar ali no chat que eu respondo para vocês, tá? Então, como eu comecei a gravar agora, eu sou a professora Giovana Natielli, já estou na instituição já há algum tempo. Só que eu vou ficar com vocês esse semestre só um pouquinho, né? Como essa é a minha disciplina já é a minha disciplina já há alguns anos, né? As disciplinas que eu tenho também em outros cursos, eu vou assumir elas esse mês, pretendo assumir esse mês, mas o mês que vem eu vou entrar de licença porque eu estou de 35 semanas, né? Estou esperando um bebê. Então, final desse mês, começo do mês que vem, eu vou ganhar esse bebê e aí vocês vão ter uma nova professora que vai assumir a disciplina, tá? Mas já está tudo alinhado. Essa nova professora, ela também já é professora de biologia celular, né? Então, vocês não vão ter uma excelente profissional que vai ocupar aí essa disciplina nesse semestre, tá? O plano de ensino é o plano de ensino que eu sempre uso, tá? Para a disciplina de biologia celular. Como vai ser a outra professora que vai assumir, talvez tenha alteração desse plano de ensino, tá? Não sei se vocês já viram, mas eu deixei disponível lá no AVA já o plano de ensino. Eu quero que vocês observem, né, que eu coloquei, vou até apresentar aqui para vocês o. Vou ver se eu consigo apresentar aqui o plano de ensino. E eu coloquei para vocês o plano de ensino e pontuei as aulas práticas. Eu não sei se vocês já viram lá, né, essas aulas práticas. Deixa eu. Vocês estão vendo? Já está compartilhando? Tá sim, Pro. Então, aqui, bem no final, eu coloquei as aulas práticas, né? Caso a gente não volte tão cedo, tem aula prática de visualização de célula, aula prática de transporte entre membrana. Então, teria algumas práticas que eu teria deixado, né, já mais lá para o final do conteúdo. Essas práticas, talvez, a gente não vá conseguir fazer, tá? Porque vai depender muito daí de como tiver o conteúdo e vai ser a outra professora que vai assumir, tá? Mas, de modo geral, eu acho que vai ser tentado seguir esse cronograma sim, tá? Voltando ali para esse plano de ensino, tá? Falando aqui um pouquinho de biologia celular, né? O que é a disciplina de biologia celular, histologia e embriologia? Então, nós vamos falar da célula, é da, a base do corpo humano, que é a célula. Quando a gente pensa na função, na estrutura do corpo, a gente tem que pensar sempre a nível celular, né? É uma coisa que eu sempre tento trazer para essa disciplina, é que o aluno consiga fazer a relação do corpo como um todo e a célula, porque quem efetivamente trabalha, quem efetivamente gera a resposta fisiológica que a gente precisa é a célula de modo individual. Então, eu tenho células que trabalham individualmente e geram uma resposta que é o que eu estou esperando. Vamos pensar assim, para o pessoal da nutrição, por exemplo. Eu quero fazer uma dieta para ter ganho de massa magra. Como que eu vou conseguir fazer isso? Eu consigo fazer isso fornecendo nutrientes para minha célula, né? Então eu vou comer, mas quem vai ser nutrida é a minha célula, cada célula individual,
com os nutrientes adequados para que ela consiga produzir proteínas, né? Porque quem produz proteína? A célula muscular. Então, eu sempre tenho que pensar a nível celular, como que eu quero trabalhar com o meu corpo. Ah, eu quero emagrecer, né? Então, eu vou fazer uma dieta fazendo com que aquela célula consuma mais energia do que o que ela ganha. Então, eu sempre vou pensar no cálculo individualizado e pensando na célula consumindo aqueles nutrientes. Fisioterapia. Por que a biologia celular é importante para a fisioterapia? Porque se você começa a ter, né, são vários exemplos, mas se eu for começar a pensar de uma lesão, de um tecido, de uma fibra muscular, como que ele vai recuperar, né? Como que uma fibra, até mesmo um nervo, né? Como que ele pode recuperar? Isso é reestruturação celular. É uma célula que vai ter que ser renovada ali, ela vai sofrer um processo de divisão, que a gente chama de mitose, ela vai ter que se reproduzir para restaurar aquele tecido. Né? Então, através da fisioterapia, você vai estimular uma renovação, uma mitose, para você conseguir refazer os movimentos que eram feitos antes de ter aquela lesão. Ou quem vai para a fisioterapia estética, né? Como que eu posso estimular a minha pele para que ela não fique mais tão flácida, por exemplo, né? Então eu estimulo as minhas células a produzir colágeno, a produzir fibroblastos, que vão deixar o aspecto do meu interesse. Então, tudo que eu vou pensar no meu fisiológico como um todo, eu vou trabalhar com a célula, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a grande jogada dos grandes profissionais, né, dos nutricionistas, dos fisioterapeutas, que fazem muito sucesso, são os profissionais que conseguem olhar para o microscópico. São os profissionais que conseguem olhar a nível celular. Né? O pessoal da nutrição ainda tem muitas disciplinas para vocês conseguirem fechar isso e ver isso como um todo, mas quando eu vejo, acompanho nutricionistas, faço cursos já para nutricionistas formados, né? Eles têm o interesse do metabolismo celular, porque é a grande diferença, né, de você conseguir atender bem uma pessoa é você entendendo o metabolismo celular dela, né, você conseguindo entender como que a célula funciona. Então, o que eu quero que vocês aproveitem muito nessa disciplina, né, embora eu sei que vai parecer uma coisa muito distante, uma coisa muito pequena, a gente não vai conseguir, né, visualizar isso assim com tanta facilidade. Eu vou falar para vocês de mitocôndria, eu vou falar para vocês de retículo endoplasmático, e vai ficar uma coisa voando na cabeça. Mas é tentar sempre fazer essa relação, que é a célula, nunca se esqueçam disso. A célula, tá? Ela é uma unidade básica do nosso corpo, que ela, com outras células, vai formar o nosso corpo inteiro. Então, quando eu falo, né, eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. Na verdade, esse remédio vai agir na célula que está doendo. Quando eu vou tomar um suplemento alimentar, ele vai nutrir, na verdade, a minha célula. A vitamina, ela vai nutrir a minha célula. Então, a gente sempre tem que pensar, né, que tudo que eu for fazer, eu vou estar tratando diretamente com a célula. E aí, beleza, professor, o que que é essa célula que você está tanto falando? A célula é o que nós vamos estudar nesse semestre inteiro, né? Depois da gente entender um pouquinho de biologia celular, que pelo plano a gente vai fazer a primeira prova toda de biologia celular, então esses 2 primeiros meses vai ser o conteúdo de biologia celular, e depois os 2 últimos meses a gente vai ver embriologia e histologia. Já muda completamente, tá, de conteúdo. O que a gente vai passar aqui daí, tá? Depois do primeiro bimestre, né? Ó, aí a gente tem
histologia e embriologia. O que a gente vai ver na histologia? A formação dos tecidos, tá? Então, todos os tecidos que vão formar o corpo, vai formar o nosso sistema. Então, o conjunto de células formam tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido adiposo, tecido ósseo. Então, nós vamos estudar cada tecido do nosso corpo. E, por fim, a embriologia, que é todo o processo, tá? Todo o processo de formação de uma nova vida. Tá? Então, desde o processo da ovulação, da fertilização, todas as etapas que envolvem, né, as semanas, falei para vocês que eu estava ali de 35 semanas, né? Aí vocês vão entender por que que fala não fala semana e não fala mês, né? Antigamente falava, eu tô de 5 meses, 6 meses. Ainda se usa esse termo, mas o adequado é a gente usar semanas. Eu estou de 10 semanas, 15 semanas de gestação. Então, vocês vão entender o que que acontece semana a semana. Por que que é importante nutrição e fisioterapia estudar embriologia? Porque, gente, imagina vocês lá formados, um nutricionista, começando com o exemplo da nutrição, receber uma grávida e indicar para ela: toma chá de canela e chá de hibisco. Meu Deus do céu. Um exemplo comum. Isso aí eu acho que não precisa nem estudar, né? Para saber que não pode. Então tem muitas coisas. Ah, mas por que que não pode? Aí a gente vai entender. Vamos sempre fazer uma relação. O que que acontece? Eu estou com 8 semanas de gestação, por volta ali de 2 meses. Por que que não pode tomar nada de bebida alcoólica? Ah, porque nessa semana está sendo formado o tubo neural. E nesse momento, se uma grávida toma a bebida alcoólica, ou algum remédio, ou algum alimento, né, pode influenciar e afetar o desenvolvimento neural. E aquele bebê que seria normal, ele pode ter deficiências do sistema nervoso, pode ter alteração na formação do sistema nervoso. Ah, por que que nas primeiras semanas, até ali a 12ª semana, eu não posso fazer exercícios pesados, eu não posso fazer certos movimentos, né? Na fisioterapia, certos exercícios, ou até procedimentos estéticos, né? O pessoal da fisioterapia que tem a intenção de trabalhar com procedimentos estéticos. O que que não pode fazer? Ah, porque nesse momento ainda não está formada a placenta vai ser formada só lá depois, com 10 semanas. Então, tem exercício que pode dificultar na fixação, na nidação do embrião. Então, por isso, né, que nós vamos estudar em embriologia, tá, na nutrição e na fisioterapia. Exemplos bem sutis que ao longo do curso nós vamos comentando, né? O que eu posso fazer semana a semana? Ah, por que que quando chega com 16, 17 semanas pode voltar a fazer tal tipo de exercício, pode voltar a fazer tal tipo de movimento, pode voltar a comer algumas coisas, tá? E a histologia, né, como eu já tinha falado, para entender a formação do tecido, né? Tecido adiposo, nutrição. Como perder o tecido adiposo? O que que é esse bendito tecido adiposo? É verdade que se eu fizer uma massagem, vai sair a gordura do tecido adiposo e ela vai sair no xixi, né? Gente, por favor, uma vez eu fui fazer uma drenagem e aí a fisioterapeuta falou assim que ia fazer a drenagem e que a gordura ia sair da minha célula de gordura e ia para o xixi. Não, pelo amor de Deus, meus alunos não vão sair falando isso, tá? Gordura não sai no xixi, a gente vai entender até porque lá na biologia celular, né? Gordura, carboidrato, açúcar, se tiver presente no xixi, está indicando uma doença, tá? Porque o nosso corpo não joga fora o que é energia. Então, entendendo, né, como que é a célula, como que é o tecido, a gente entende o funcionamento do nosso corpo todo. Por isso que é importante estudar biologia celular e estudar
a histologia, entendendo como que é cada tecido, como que são as células do tecido adiposo, como que são as células do tecido muscular, como que é a célula do tecido neural. Aí assim a gente consegue, então, entender o funcionamento e depois lá na fisiologia vai ficar um pouco mais fácil para vocês, ok? Então, a gente vai estudar, né, todos os tecidos, as glândulas e depois a embriologia. Como a avaliação vai ficar aqui, ó, avaliação de vocês. Teremos uma avaliação teórica, tá? Nós teremos atividades do AVA, que vão valer 35 pontos. Essas atividades, algumas podem valer alguns pontos a mais, outras podem valer um pouco menos, algumas podem valer somente como participação. E também vocês vão ter que fazer o projeto integrador, tá? Se não der para fazer o projeto integrador, eu não sei se os coordenadores de vocês já explicaram, que talvez o primeiro bimestre vocês vão ficar somente com 85 pontos. Vai ser lançado lá no sistema e vai ficar faltando 15 pontos para lançar, porque os 15 pontos vai ser lançado depois, no final do projeto, né? Como não está conseguindo se reunir, né, fazer grupo de estudo, então a nota do projeto integrador ela vai ser lançada lá no segundo bimestre. Aí eu fiquei com 55 no primeiro bimestre. Mas calma, porque está faltando 15 pontos do projeto integrador. Aí você pode chegar a 70 pontos, tá? Então, ficou dividido as notas, a avaliação dessa forma. Aí, no segundo bimestre, a avaliação também vale 15, uma prova multidisciplinar. Perdão, falei errado aqui, a avaliação vale 50. Prova multidisciplinar vale 15, atividades do AVA agora vai valer só 20 e o projeto integrador 15, que daí ele vai ser lançado no primeiro e no segundo, tá? Nas nossas aulas remotas, nós vamos ter as videoaulas, como eu comentei, né, quando estava com uma aluna apenas, acho que era a Milena. Essas aulas, né, vão ser todas nesse horário, 7h30, tá? Toda segunda-feira a gente vai fazer essa aula online. Ah, mas eu não consegui assistir, eu cheguei atrasado. Aí depois que o próprio Meet me disponibilizar o link, eu vou colocar o link lá na plataforma, lá no AVA. Semestre passado era diferente, a gente gravava a aula e colocava para vocês assistirem, né? É importante vocês assistirem a aula, né, todo dia no horário, para não ficar acumulando aula para vocês e também para vocês já irem perguntando, irem tirando dúvida, né, irem já tentando interagir para quando a gente voltar, vocês não estar com conteúdo atrasado, ok? Os slides eu vou disponibilizar para vocês também lá no AVA, né, toda a aula que eu for mostrando com os slides, elas vão estar disponíveis, tá? Eu vou tentar colocar antes, que daí vocês já podem acompanhar também. Os fóruns que vocês têm que participar, tá? E nesse semestre, a presença de vocês vai ser contada aqui na aula, né? Nessa aula online agora, ou pela participação do AVA. Quando, né, nós tivermos as aulas presenciais, que eu espero que esse semestre consiga ter aula presencial. É claro, como eu já falei para vocês, eu não vou estar disponível, né? Mês que vem eu já entro de licença, mas espero que volte para que vocês possam ter aí as aulas, né, presenciais, as aulas práticas normalmente. Bibliografia que a gente usa, tá? Tem algumas aqui que é básica, que tem disponível. Esse livro Junqueira e Carneiro, gente, ele é um livro que eu acabo deixando ali, mas ele é muito básico, tá? Ele é um livro, assim, que, na verdade, ele não deveria ser usado para o curso de graduação, porque ele é muito básico mesmo. Tem lá na biblioteca digital, tá? Um livro que se chama A Célula, que é do Alberts. Ele é muito bom, certo? E ele é bem aprofundado. Então, para quem quer ter um estudo bem aprofundado da célula,
é o livro mais indicado, né? Ah, mas por que eu vou estudar tão aprofundado a célula? Para facilitar para você em fisiologia humana, tá? Alunos que entendem bem biologia celular têm muita facilidade em fisiologia humana, porque a fisiologia humana nada mais é do que a fisiologia da célula. Então, você consegue fazer uma relação muito legal, tá? Mas, de todos os casos, o Junqueiro e o Carneiro vai dar uma base, certo? Então, tem os livros lá na biblioteca digital. Bom, aqui as metodologias e o que nós vamos tentar aprender a cada dia. Peço para que vocês não fiquem tão atentos, tipo, será que no dia 17/8 eu realmente vou conseguir falar tudo de membrana plasmática para vocês e especialização, né, as especializações da membrana? Talvez não, gente. Sabe por quê? Porque se eu for correr com o conteúdo aqui, né, vai ficar muito conteúdo para vocês estudarem depois. Então, às vezes, a gente vai fazendo isso de forma mais pausada, tá? Para que não fiquem tanta coisa para vocês estudarem. Então, às vezes, a gente não vai seguir exatamente aquele cronograma, tá? Para que vocês tenham tempo de ir estudando. Porque vamos lá, vamos pensar comigo. Se a gente estivesse na sala de aula agora com todos vocês já teriam me interrompido, já teriam feito perguntas, a gente já teria mudado de assunto algumas vezes, teria entrado em outros assuntos, né? E assim eu fico 1 hora falando conteúdo para vocês, né? Então, se eu ficar 1 hora sem nenhuma pergunta, é muita coisa, né? É muito conteúdo que tá. E aí eu tenho medo de sobrecarregar vocês. Então a gente vai pausar um pouquinho, a gente vai de forma mais tranquila, para que dê tempo de vocês assimilarem o conteúdo, ok? Mas então nós temos aqui, né, um planejamento que ele pode ser seguido ou não, tá? A prova vai ficar para o dia 5/10. Então, a primeira prova de todo o conteúdo ali de biologia celular. Depois, nós temos a segunda prova, que vai ser dia 7/12, certo? E o exame 14/12. Espero que ninguém fique de exame, que todos vocês passem, né? Logo de primeira, que eu sei que vocês têm capacidade. E aí, tá todo mundo livre já a partir do dia 7, beleza? Bom, eu vou mostrar para vocês agora os slides para começar o nosso conteúdo de biologia celular. Vocês estão vendo? Sim. Ô, professora, você pode repetir, por favor, o nome do livro que a senhora indicou, por gentileza? Eu tinha deixado ele aberto aqui, deixa eu ver se ele ainda está. Esse aqui, ó, Biologia Molecular da Célula. Vocês estão vendo? Eu não sei se Não. tudo. Não? Eu vou deixar o link dele disponível lá no AVA. Tá? Eu vou colocar, deixa eu já colocar até agora, que da primeira semana, eu vou deixar o link dele. Ele é um livro bem completo. E aí, eu acho que eu não vou conseguir fazer agora, mas já eu coloco o link do livro lá no AVA para vocês, tá? O slide vocês estão vendo? Sim. Não. O slide não, tô vendo o arquivo só que você tava mostrando. Eu também. É só o arquivo Tá. mesmo. Eu vou ver se eu vou interromper esse, então, e começar outra apresentação aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele vai. Agora estamos vendo. Então, biologia celular, componente da célula, começando. Gente, quando tiver aula prática, tá? É obrigatório. Não sei quem não teve muita aula prática semestre passado, né?
Mas quando retomar e a gente tiver aula prática, é obrigatório para entrar no laboratório. Calça comprida, não pode ser shorts ou calça curta ou saia curta. Ah, mas eu sou evangélica e não uso calça de jeito nenhum. Então, uma saia comprida, tá? Então, sempre calça comprida, roupa comprida, jaleco, não entra no laboratório sem jaleco. Nenhum laboratório vai ser permitido a entrada do aluno sem jaleco. Sapato também é fechado, sempre sapato fechado, tá? Tô de calça comprida, tô de jaleco, mas eu tô de rasteirinha, eu tô de chinelo. Não, não pode, é sapato fechado. E o cabelo preso, tá? Cabelo preso, principalmente, dependendo dos procedimentos que vão ser feitos, pessoal de nutrição não precisa nem falar, cabelo vai ser preso. Nas minhas aulas práticas, às vezes até dá para ficar com o cabelo solto se a gente não for mexer com fogo, tá? Mas é sempre importante ter, né, ou um lápis ou um elástico, alguma coisa para prender o cabelo caso seja necessário. Quando a gente faria aula prática, teria que fazer um relatório, né? Mas aí como que vai ficar? Aí, se tiver relatório, aqui está o modelo do relatório. Ele deve conter uma introdução, nós vamos falar de mitocôndria. Aí faz uma introdução falando do mitocôndria. As mitocôndrias são organelas com uma dupla membrana que fazem a respiração celular, consumindo o oxigênio, clivando a glicose. Faz uma introduçãozinha de mitocôndria. O objetivo da aula, que já é sempre fornecido no roteiro de estudo de aula prática, material e método também é sempre oferecido no roteiro de aula prática, resultados, aquilo que você viu, né? Então, objetivo, materiais e métodos é cópia do plano de aula prática, resultado é o que você viu e discussão é discutir o resultado que você encontrou. E depois a conclusão e as referências bibliográficas, tá? Quando está escrito que tem que ter embasamento teórico, é que você tem que citar quem que você está usando ali, né? Ah, eu usei uma referência que o Souza disse, porque, embora eu saiba que a mitocôndria é uma organela, eu não posso dizer isso, eu tenho que falar quem que falou. Então, foi o Souza, em 2020, que falou isso, tá? Mas isso é assim, se a gente for ter aula prática, isso lá no final do nosso ano, tá? O que é a biologia celular? Começando aí, né? A gente vê aqui nessa imagem vários tipos de células, tá? Isso aqui não é uma célula, isso aqui é uma molécula de um DNA que está dentro de todas essas células aqui. Mas quando eu pego essas células aqui, ó, essas células são células chamadas glóbulos brancos, que estão no sangue, que faz a defesa do nosso corpo contra micro-organismos, tipo vírus e bactérias, tá? Um glóbulo vermelho. Aqui a gente vê uma célula do tipo neurônio. Aqui a gente vê uma célula, tá? Que é uma célula gamética, que a gente vai estudar lá na embriologia, que é o espermatozoide. E aqui a gente já vê, ó, 4 células juntas que elas vão formar um tecido. Então, grupo de células especializadas formam um tecido. Olhando aqui para essa imagem, o que eu consigo perceber? Que cada célula tem um jeito diferente, que cada célula tem um formato diferente. E é por isso que as células formam o nosso corpo, que tem várias partes diferentes. Então, a célula, né, elas com esses formatos diferentes desempenham funções diferentes, e isso é muito importante. É muito importante que eu tenha no meu cérebro células com esse formato dos neurônios, porque ela vai desempenhar a função específica de um neurônio. É muito importante que eu tenha no meu sangue glóbulos brancos com esses formatos, porque eles vão desempenhar a função de um glóbulo branco. Então, eu já percebo, nessa minha primeira fala com vocês, que cada forma de célula, ela tem aquele formato porque ela desempenha uma função específica, certo? Se eu coloco
uma célula de um glóbulo branco no lugar de um neurônio, eu não vou ter o impulso elétrico e a transmissão que eu preciso, porque o formato dela é completamente diferente. Então, o formato da minha célula vai dizer qual é a função que ela vai desempenhar, e ela só vai desempenhar adequadamente se ela tiver aquele formato específico, tá? Para vocês entenderem um pouquinho da relação da importância do formato da célula, vamos falar um pouquinho de anemia falciforme, tá? Uma doença que pode requerer cuidados tanto do nutricionista quanto do fisioterapeuta, porque quem tem anemia falciforme acaba tendo muita dor, certo? Porque dói as articulações, tem dificuldade de desenvolvimento. E porque precisa ter uma alimentação bem adequada, né? Essa anemia, gente, ela não é... Anemia falciforme, ela é uma doença genética, ela não está relacionada com deficiência de ferro, tá? Então, não é... Chega lá para o nutricionista uma pessoa com anemia falciforme. O nutricionista pensa o quê? Vou meter ferro? Vai comer brócolis, couve, fígado, né? Não, não vai resolver. Porque não é por deficiência de ferro, é porque a célula dessa pessoa, ela não foi formada com o formato adequado. Ela não tem o desenho adequado de uma hemoglobina. Ela ficou com um desenho em formato de uma foice, que a gente fala. E aí, essa célula não desempenha a função que ela teria que desempenhar, que é levar a oxigenação para todas as outras células do corpo, né? O que o glóbulo vermelho, o que a hemoglobina faz? Transporta os gases da respiração, o oxigênio e o CO2. Leva o oxigênio, traz CO2. Para ela conseguir fazer isso, ela tem que ter uma forma específica. Quer dizer que a minha hemoglobina, a sua hemoglobina, todas têm o mesmo desenho, exatamente igual. Se eu pegar a hemoglobina do meu gato, que tá ali comendo agora, vai ter o mesmo formato que a nossa, porque todos os animais que têm hemoglobina, ela tem aquele mesmo formato. Só que daí tem uma doença genética e ela, uma alteração genética, e ela fica com um formato diferente. A pessoa produz hemoglobina, mas o formato da célula ficou diferente. Era para ela ser redondinha, ela fica mais oval. E aí, isso é a anemia falciforme. Adianta fazer suplementação de ferro? Não, porque ela só sabe produzir a célula hemoglobina com aquele formato. Ela não sabe produzir com outro formato. Então, é uma doença que vai ficar para a vida toda, certo? Então, quando a célula, ela não tem o formato específico que ela deveria ter, ela não desempenha a função adequada para ela, certo? Alguma pergunta? Ninguém fez pergunta aqui. Vamos seguindo, então. Tomar uma aguinha. Tá muito complicado o conteúdo, gente? Tá tranquilo ainda? Tranquilo, Pra mim né? tá tranquilo por enquanto. Segue o baile, vamos lá. Bom, aqui alguns artigos que eu coloquei. O metabolismo do glicogênio muscular durante o exercício físico, mecanismo de regulação. Por que eu coloquei isso daqui? Para vocês entenderem da importância de estudar a célula, para entender o funcionamento, a fisiologia do corpo como um todo. Porque o que eu percebo nos alunos da área da saúde para que eu vou estudar biologia celular? Né? Quando vê que biologia celular é molecular, é microscópico, é pequeno, que a gente não pega, não enxerga, para que eu tenho que estudar isso? Porque a base do nosso corpo é a célula, né? Quando eu estou fazendo uma atividade física, quem está consumindo a energia é a minha célula. Então, tem vários artigos, né? Como eu falei lá no comecinho para vocês, né? Que quem se torna um profissional com aquela visão mais ampla, com aquela visão que consegue chamar a atenção, que ser um profissional de sucesso, é aquele profissional que consegue enxergar as coisas a nível molecular. Tem vários cursos
que nutricionistas, fisioterapeutas, eles voltam e estudam o que é micro, né? Porque o macro todo mundo já sabe. O que é grande, todo mundo já vê. Então, quando o profissional consegue fazer a relação com a célula, é aí o grande diferencial dele. Aqui, né, os peelings químicos faciais utilizados em protocolos estéticos, o pessoal da fisioterapia que gosta, parte para a área da estética. Quando eu falo de estética, eu estou falando de célula, né, as células do meu rosto, o que o peeling faz, né, a renovação da célula, o que é essa renovação causada no rosto, certo? Suplementação de colágeno hidrolisado e seu impacto no tratamento de osteoartrite e artrite reumatoide, tá? O pessoal da fisioterapia, o colágeno, né, no semestre passado, com as meninas da nutrição, da estética, eu falei muito do colágeno, expliquei muito sobre o colágeno, né? Principalmente porque ele veio agora uma moda do colágeno para você toma o colágeno e ele vai te deixar com o aspecto do rosto melhor. Você não vai ter ruga. Daí vamos entender um pouquinho isso. Será que isso é verdade? Porque às vezes vendem muita coisa pra gente que é meio porque a gente não estuda, não pensa, né? E aí a gente estudou muito sobre o colágeno. Só que tem, para o pessoal da nutrição, aí tem sim, para quem tem problema de artrite, o colágeno é muito bom. Dependendo do que você vai, para que você vai usar, ele tem uma indicação. Agora, a gente não pode pensar que eu vou comprar aquelas cápsulas de colágeno hidrolisado ou aquele pozinho de colágeno hidrolisado e eu não vou ter ruga. Isso daí a gente vai entender que não é bem assim, não, certo? Aqui a gente está vendo células, ó. Aqui eu vejo uma célula, tem um espacinho, outra célula aqui, outra célula, certo? Ó, tudo delimitado aqui, as minhas células. E existe um espaço entre essas células. Esse espaço é chamado de espaço intersticial, espaço extracelular. Gente, entre as células, tá? No caso aqui desse tecido, que é tecido conjuntivo, tem esse espaço, e aqui nesse espaço se acumula líquido, que é chamado de líquido intersticial. Esse líquido, se ele começa a ficar muito depositado aqui entre essas células, ele começa a causar inchaço e inflamação. E a pessoa vai ficando inchada e vai tendo uma inflamação naquele tecido, certo? Inflamação é muito perigoso, porque vai sobrecarregar o teu sistema imunológico. Fazendo uma vírgula aqui da nossa atual situação, né, Covid. Por que obeso entra no grupo de risco para Covid? Porque são pessoas que já têm inflamação entre as células, certo? Nesse líquido que fica aqui, fica parado entre as células, não era para ele ficar parado. Então, fica acumulado esse líquido vai apodrecendo, tá? Uma palavra não é assim, não fica podre, mas ele fica ali parado, sem metabolismo, e isso ativa o sistema imune e a pessoa fica com uma inflamação constante. Sobrecarrega o sistema imunológico, e aí ela não tem um sistema imunológico ativo, um sistema imunológico saudável, um sistema imunológico disposto a combater outras infecções. Então, a obesidade já gera uma inflamação e dificulta ou favorece, né, que as pessoas tenham mais outras doenças, que tenham outros tipos de inflamação. Como que eu evito o acúmulo de líquido entre as minhas células, tá? Primeiro, alimentação. Pessoal da nutrição, nós vamos falar de alimentos que são pró-inflamatórios. Eu tenho alimentos que induzem inflamação.
Por exemplo, o álcool. Álcool é um alimento, né? Uma bebida, mas o álcool, ele é pró-inflamatório. Quem já está com inflamação e faz o consumo de álcool, ele estimula ainda mais a fazer a inflamação do tecido. E alimentos que são que são anti-inflamatórios, como, por exemplo, a cúrcuma, o açafrão, né? Alguns comprimidos fitoterápicos até incluem a cúrcuma na sua composição, porque ele diminui a inflamação. E da fisioterapia, né? Drenagem linfática, a própria movimentação, né? Por que que uma pessoa que está acamada, que está na UTI, tem que ter o fisioterapeuta que vai lá fazer a movimentação do membro, dos membros, para fazer movimentar esse líquido entre as células, para tentar diminuir a inflamação. Uma das coisas, existem várias outras coisas que tem que fazer a fisioterapia em quem está acamado, tá? Mas então, entre essas minhas células, existe espaço que acumula líquido, certo? Nós vamos aprender ao longo do curso, depois que a gente falar de membrana, que a água entra, a água sai, por que excesso de sal no alimento e excesso de açúcar faz as pessoas ficarem inchadas, né? Tem a ver com isso daqui, tá? Lá, quando a gente estiver falando disso, eu volto para explicar isso. Bom, mas então tá. E quem não tem esse excesso de líquido intersticial aqui, o que acontece? Acontece que sempre passa perto das células um vaso sanguíneo ou vaso linfático, certo? Então, aqui a gente está vendo um vaso, que pode ser sanguíneo ou linfático, a maioria das vezes é um vaso linfático, e a movimentação, né, quando você caminha, quando você contrai a musculatura, contrai essas células que estão aqui em volta, elas forçam o líquido intersticial a voltar para o vaso linfático. E aí, o líquido sai do espaço entre a célula, vai para o vaso linfático e está na circulação, na circulação linfática, na circulação sanguínea, então, não fica ali acumulado entre as células. É isso que a drenagem linfática faz, gente. A pessoa não faz o exercício, né? Ou porque ela não pode, ou porque ela não quer. Aí vai massagear, a pessoa aperta e vai estimular sair líquido desse espaço intersticial, do espaço entre as células, para o líquido voltar para o vaso linfático. Aí ele volta para a circulação e ele não fica aqui parado, fazendo uma inflamação, certo? Mas a gente vai retomar isso daqui. Sim, a inflamação tem a ver com a retenção de líquido. Quanto mais você retém líquido, né? O que é o líquido retido? É o líquido que fica acumulado nesses espaços aqui. Ele era para estar circulando e ele fica retido no tecido entre as células. E aí você aumenta a chance de causar uma inflamação, porque o líquido não era para ficar parado ali. Então, você tem que fazer o quê? Exercício físico, cuidar da alimentação, e se não pode fazer exercício físico, fazer as massagens, a drenagem linfática, né? Então, quanto mais a pessoa retém o líquido, maior a chance dela ter uma inflamação, né? De ter essa inflamação de tecido. Então, pessoal da nutrição, né? O que posso fazer? Tem aquele suco detox e tal, né? Os alimentos detox, tudo vai fazer com que você diminua a quantidade de líquido intersticial, né? Para você eliminar esses líquidos. Então, tem suco, tem chá que vai fazer você ir eliminando esse líquido e você vai desinchando e, consequentemente, vai diminuindo a inflamação do tecido. Um assunto mais complexo do que isso, mas a minha intenção, por enquanto, é fazer vocês gostarem de biologia celular, entender, né? Com quantas coisas a gente pode relacionar a biologia celular, né, para que a gente consiga aproveitar ao máximo essa disciplina. Eu sempre faço, né? Eu biologia celular para enfermagem. A biologia celular da enfermagem é completamente diferente da biologia celular que eu vou apresentar para vocês.
A biologia celular para fisioterapia e para nutrição vai ser voltada para fisioterapia e nutrição. Eu vou dar exemplos para vocês sempre de fisioterapia e nutrição. Ah, tem estética aqui também. O ano passado eu tinha estética. Vou mostrar exemplos da estética, porque fisioterapia também pode trabalhar com a estética, né? Então, eu sempre vou mostrar para vocês o que está relacionado com o curso de vocês, tá? Mas voltando aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber de célula é que existe 2 tipos de célula com relação ao formato, à fisiologia. Célula procariótica e célula eucariótica. A célula procariótica, a gente só vai encontrar esse tipo de célula em bactérias. Somente bactéria tem esse formato de célula. Todos os outros organismos têm célula do tipo eucariota. O que diferencia uma da outra? A diferença é que a eucariota tem o material genético organizado tudo dentro de um núcleo. E a célula procariota, o material genético fica disperso no citoplasma, tá? É a principal diferença. Mas, além disso, tem outras, né, que são também importantes. Desculpa. Mas, de modo geral, então, eu tenho célula procariota, que não tem núcleo organizado, e somente as bactérias têm esse tipo de célula. E a célula eucariota, que tem um núcleo organizado, que tem um material genético organizado, e está presente em todos os demais seres vivos. Células procariotas, então, ó, são as bactérias, que daí vocês vão estudar lá na microbiologia, bem especificamente elas. E aí, falando aqui um pouquinho de vírus, né? Já que a gente está falando de Covid. Não, a gente não está falando de Covid, mas já que o Covid está tão constante no nosso dia a dia, Covid, né? O coronavírus é vírus. Que tipo de célula que ele tem? Eu falei que só os procariontes, célula procariota são só as bactérias que têm. Vírus é o quê? Vírus, gente, olha só. Vírus é um organismo acelular. Ele nem é uma célula, certo? Ele é só uma cápsulazinha com material genético. Ele nem é um organismo que possa ser considerado até um organismo vivo. Por isso que o vírus, somente lavando a mão com sabão, eu já consigo matar ele, porque ele é uma capinha de gordura, proteína e gordura, e dentro material genético. Gordura, a gente sabe, quando tem sabão, a gordura se desfaz, aí eu consigo matar esse vírus, né? Assim, ele é fácil de matar quando ele tá fora, né? Depois que ele entra no nosso corpo, ele já é um pouco complicado. Mas o vírus, ele nem tem célula, tá? Então, eu tenho vírus, que são seres acelulares. Aí eu tenho bactérias, que têm células do tipo procariota ou procariontes. E aí eu tenho as células eucarióticas ou eucariontes, tá? Que a gente vê o desenho aqui, ó. Dá para ver, comparando o desenho das duas, ó. A eucarionte, ela é bem mais complexa. Tem um desenho ali bem mais complexo dessa célula. Para a gente conseguir entender o que é eucarionte, tá? Eu vem de verdadeiro e carionte vem de carioteca. Carioteca é o nome da membrana. Vocês vão ver que biologia celular a gente tem muito nome, tá? E eu não tenho culpa disso. É assim, não tem como eu dar outro nome, tá? Mas eu não costumo ficar cobrando muito nomes específicos. Nas minhas disciplinas, a minha intenção é que vocês entendam. Então, eu não vou ficar perguntando como é o nome da membrana do núcleo, não. Tá? Mas eu preciso falar para vocês o nome correto. Então, ela é chamada de eucarionte porque ela tem uma membrana, que é chamada de carioteca, que envolve o núcleo. Daí que é verdadeiro, carioteca. Então, ela tem uma carioteca verdadeira. E isso faz com que o material genético fique organizado todo dentro de um núcleo, de um ponto específico. Diferente da né?
carionte? Ela não tem. Aí o material genético fica solto, ó, fica disperso, ele não fica organizado em um ponto específico, porque ele não tem essa carioteca. Nas células eucarióticas, nós temos a célula eucariótica animal e a eucariótica vegetal. Nós não vamos estudar a vegetal, porque não tem ninguém aqui da agronomia ou da biologia, né? Então, nós vamos focar na célula animal, que são as nossas células, ok? Diferença é que a vegetal tem cloroplasto, vacúolo, a gente não tem nada disso, tá? Então, o foco da nossa aula vai ser a célula eucariótica animal. Nem a procariótica nós vamos estudar muito, porque a procariótica vocês vão ver depois em microbiologia. Acho que tanto nutrição quanto fisioterapia vai ter micro. Procariontes não possuem núcleo? Não. Aí a procarionte, o material genético fica solto dentro dela. Vou pegar aqui a minha garrafinha, né? Imagina uma bolinha dentro da garrafa. Se eu soltar uma bolinha aqui dentro. A bolinha seria o núcleo, então teria uma célula eucarionte, certo? Se eu pegar só... Deixa eu fazer direito. Eu vou pegar uma bolinha, vou abrir uma bolinha, colocar dentro dela a linha, que seria meu DNA. Eu fecho a bolinha e jogo ali dentro. Quer dizer que toda aquela linha, que é o DNA, vai ficar dentro da bolinha, dentro da minha garrafa. Célula organizada, certo? Material genético dentro de uma bolinha dentro da célula. A procariótica seria eu pegar a linha e soltar aqui dentro direto. O material genético, ele não fica organizado numa estrutura, ele fica solto dentro da célula inteira. Então, as células procarióticas não têm núcleo, certo? O material genético fica solto no citoplasma, ele fica disperso lá dentro. Qualquer lugar da célula eu vou encontrar material genético. A eucariótica, não. A eucariótica, o material genético vai ficar dentro dessa estrutura aqui, que é o núcleo, tá? Beleza? Bom, as células são as unidades básicas que formam os organismos vivos. Então, como eu já comentei com vocês lá no comecinho, eu tenho uma célula que ela trabalha, é essa célula individual aqui, gente, que recebe o nutriente. Quando eu quero emagrecer, eu tenho que pensar que essa célula aqui vai ter que trabalhar mais e receber menos energia. Essas células, que tem aqueles formatos que eu mostrei lá no comecinho da aula, elas se organizam e formam os tecidos, tá? E aí eu posso ter o tecido, que nós vamos estudar também, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo. Os tecidos vão formar os órgãos, que formam o sistema e formam o organismo completo, né? O organismo como um todo, tá? Aqui a gente tem, ó, em cada parte do nosso corpo o formato das células. Então, que eu tinha falado para vocês, né, lá no começo da aula, que o formato da célula é muito importante. Então, se eu pego aqui o pâncreas, né, o formato das células que formam o pâncreas, essas células têm que ter esse formato. No pâncreas, as células são especializadas em produzir os hormônios como insulina e glucagon. Essas células têm que ter esse formato para produzir esses hormônios. Se as células do pâncreas não produzem a insulina e o glucagon, a pessoa ela tem diabetes, certo? Não consegue fazer o controle do açúcar no sangue. A minha célula muscular, o formato dela, se ela é estriada, se ela é músculo liso, tá? Então, cada parte do meu corpo tem uma célula com um formato específico que desempenha uma função específica. Né, ó, a diversidade da célula, que célula sanguínea, eu estava falando para vocês antes da anemia falciforme, né? Aqui a célula sanguínea tem que ter esse formato, o glóbulo vermelho. Se ela não tem esse formato, gera a doença, que daí, como eu já falei, não é nutricional, né? É genético. Nós temos aqui, ó, células indiferenciadas, que a gente vai entender isso lá na embriologia. Logo quando o espermatozoide fertiliza o óvulo,
ele começa a sofrer um processo de divisão celular chamado mitose, que a gente vai estudar também, e ele forma células indiferenciadas. Essas células indiferenciadas, elas são chamadas de pluripotente, totipotente ou células tronco, ficaram famosas, conhecidas como células tronco. Essas células aqui, lá do embrião, elas podem virar qualquer outra célula. Ó, não tem um formato específico, e aí ela pode virar qualquer célula. Depois que a célula já se diferencia, tem uma célula nervosa, a minha célula nervosa jamais vai virar célula sanguínea, tá? Então, ela tem um estágio onde ela é indiferenciada, e quando a célula se diferencia, ela vai passar o resto da vida dela com aquele formato, desempenhando aquela função, né? Então, é justamente nesse período da embriologia que a gente tem que tomar muito cuidado com o medicamento, com o uso de procedimentos estéticos, porque podem influenciar na diferenciação celular, tá? Por isso que a gente estuda a embriologia. Alimentos podem influenciar nisso daqui, remédio podem influenciar, procedimentos estéticos, até exercício físico, né? Sem cuidado, dependendo do estado de saúde da mãe, pode influenciar na alteração celular do embrião. Aqui a gente está vendo uma lâmina microscópica com célula de verdade, não é desenho. Aqui ó, são as células nervosas, certo? É a rede de neurônio que forma a comunicação no nosso cérebro. Podem ver que os neurônios, né, que são as células nervosas, eles têm projeções e eles se comunicam com outras células. E vai formar uma rede que a gente chama de sinapse, que faz a comunicação no nosso cérebro e permite que eu consiga raciocinar, pensar, mover o meu pé, né? O formato dessa célula é muito importante, ó, porque ela tem que ter essas projeções para ela se comunicar com a outra. Diferente aqui, ó, de uma célula, de uma fibra muscular, né, lisa, onde ela não tem projeção, ela é comprida ali, porque a função dela vai ser fazer uma contração, né? Aqui eu tenho células, o formato da célula dos hepatócitos, que são as células lá do fígado. Então, o formato dessas células, ó, são completamente diferentes, tá? Do teu corpo, no cérebro a célula tem um formato, no fígado tem outro, no músculo tem outro, e é muito importante porque cada lugar ela desempenha uma função específica, tá? Os componentes químicos da célula tem compostos inorgânicos, água e sais minerais. Isso aqui vocês vão estudar mais lá na bioquímica. Acho que vocês vão ter bioquímica esse semestre. Então, é mais na bioquímica que ficam os compostos inorgânicos presentes nas células e os compostos orgânicos. Então, a gente vai estudar mais voltado para os compostos orgânicos aqui na biologia celular, certo? A composição, né, da célula, do nosso corpo de modo geral, 70% em média do nosso corpo é formado de água. Se o nosso corpo é formado de célula, então 70% da célula é formada por água, né? A água, a molécula da água, e essa parte de solvente aqui eu não vou passar para vocês agora, a gente já está fazendo ali 1 hora de aula. Já me apresentei, já fizemos uma introdução, quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta a fazer. Eu não entendi muito bem a parte da célula nervosa. Sim, a célula nervosa, ela tem projeções onde uma se comunica com a outra, e isso é muito importante, tá? Porque uma célula nervosa passa a informação para outra através de um mecanismo que a gente chama de sinapse. Ela tem uma excitação elétrica, essa célula está excitada e ela vai passar a informação para essa que ela se excita. Para ela conseguir passar essa informação,
ela tem que ter umas projeções para conectar uma célula com a outra. Então, que é a característica do neurônio, quando a gente lembra lá do desenho do neurônio, que ele tem, então, uma parte que é mais compridinha, o axônio ali, né? Então, esse formato dessa célula é muito importante para que ela consiga fazer essa comunicação entre uma célula e outra, tá? O formato da célula está diretamente relacionado com a função que ela desempenha. Era isso, sua dúvida? Era sim, obrigada. Mais alguém? Alguma colocação a fazer? Alguma dúvida? Ninguém? Bom, gente, então é isso. Eu quero, né, dar as boas-vindas mais uma vez para vocês. Parabéns pela iniciativa de estudar, de estarem indo atrás dos sonhos, né, mesmo nesse momento. Quando tudo acabar, vocês já vão estar, né, bem à frente, porque seguir o baile, seguir a vida. Então, parabéns, espero que vocês cheguem até o final desse semestre, para que no semestre que vem a gente consiga, né, dar continuidade aí, ou retomando as aulas, a gente consiga estar junto presencial e em outras disciplinas. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, espero que tenham gostado da aula. Semana Professora, que vem. tem Pode algumas falar. dúvidas nessa caixinha de texto aí que mandaram no bate-papo. Tem umas dúvidas que eu vi agora. Desliga, tranquilo por enquanto, tranquilo. Para mim não tá. Procariontes não tem núcleo. Tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi? Pra mim tá só essas também. Eu só vejo. A última mensagem que recebi foi 2028 falando, beleza, entendi. Fui eu que fiz essa última pergunta. De procariontes não tem núcleo, né? Isso. Tem mais algum. Aí, essa inflamação tem alguma coisa a ver com retenção de líquido? Eu respondi também. Ficou dúvida nessa pergunta, Kleber? Não, ficou não. Tá tudo certo. Tem mais Bem. alguma pergunta? Acho que. Bom, tem mais alguma pergunta que eu não respondi, que eu não vi ali? Podem perguntar. Sem ser sobre a aula, professor, hoje só vai ser aula da senhora mesmo ou vai ter alguma outra aula? Não, sempre vai ser na segunda-feira só a minha aula, 1 hora de aula online, tá? Que vocês vão, como a gente fez hoje, várias vezes, conforme vocês acharem melhor. E aí, toda segunda-feira vai ser assim, 1 hora de aula online e depois eu disponibilizo o link. E aí é só a minha aula. Aí amanhã a mesma coisa, vocês vão ter 1 hora de aula com o professor que vocês têm da disciplina de terça-feira. Sempre uma aula apenas. Entendi. No AVA, vocês têm fórum para participar, né? O fórum, no semestre passado, estava contando exclusivamente como presença, agora vocês têm a presença aqui também. Então, vocês têm a presença participando da aula. Ah, professora, mas eu não pude participar da aula, eu vou ficar com falta? Não, comenta no fórum, tá? Comenta no fórum lá no AVA, que serve como presença. E às vezes no AVA também vai ter uma atividade que é uma atividade avaliativa. Lá no plano de ensino, as atividades do AVA vão valer 35 pontos. Então, vai ter atividades no AVA que vai valer 0,5, atividades no AVA que vale 0,3, e aí, juntando todas essas atividades do AVA, vocês têm 35 pontos, certo? Então, quando tiver questão avaliativa lá no AVA, aí vocês respondem, tá? Não necessariamente toda semana tem que ser postado,
tá? Não vai ser toda semana que tem que fazer essas atividades. Beleza. Só, ó, professora, o link do livro para a gente pegar no sistema. Eu vou mandar, eu vou deixar lá. Já vou colocar no Ava. Assim que o próprio Google Meet disponibilizar o link dessa aula, eu posto lá e o livro eu também já vou postar lá. Ok, obrigado. Beleza? Tranquilo então, gente? Então é isso, até segunda-feira. Interromper a gravação.